Boa noite a todos. Agora são 8 horas e 50 minutos. Meu nome é Marcelo Costa Ribeiro. Eu estou aqui em minha casa, um pouco mais à vontade, para poder conversar um pouquinho com vocês. Sou professor de Direito, doutorando em Educação, Conhecimento e Sociedade, mestre em Educação, ambos pela Universidade do Vale do Sapucaí, pela Univas. O meu trabalho ele foi feito conjuntamente com o professor pós-doutor Rodrigo Rios Faria de Oliveira, o coautor e, por sua vez, meu orientador de doutorado. Não posso deixar de falar, um magnífico professor, magnífico orientador. Nós dois estamos vinculados à Universidade do Vale do Sapucaí, a Univas, uma instituição que dá todo o amparo aos discentes para atuarem em eventos de escola como esse do IDEA. E é muito importante para todos nós. Muito bem. Nós vamos falar a respeito de educação multicultural e direitos humanos, desafios e contradições na integração de refugiados em sociedades globalizadas. E conforme a organização do evento, faz parte do eixo temático Educação Inclusiva e Equidade. O conflito, ou seja, o que o nosso trabalho aborda especificamente, ele trata de um tema que é urgente e ao mesmo tempo bastante complexo, que são os desafios trazidos pela educação multicultural em cenários de conflito. Para isso, nós tomamos Gaza como ponto de partida, mas ampliamos o olhar para outras regiões onde a guerra e crises humanitárias resultam em deslocamentos forçados em massa. Conflitos como o de Nagorno-Karabakh e do Sudão escancaram a vulnerabilidade de milhões de pessoas que, de uma hora para outra, perdem suas casas e precisam recomeçar. No Cáucaso, a guerra de 2020 ela fez em torno de 100 mil pessoas fugirem após o fechamento do corredor de Laquim. Já no Sudão, o reflexo prolongado e a pouca atenção da mídia intensificam a crise, com milhões de pessoas deslocadas para os países vizinhos que enfrentam desafios para acolher esses refugiados. Mas por que alguns conflitos recebem mais atenção do que outros? A cobertura midiática não é neutra. Fatores como interesses geopolíticos, proximidade cultural e até a existência de imagens impactantes, elas influenciam diretamente a vulnerabilidade, a visibilidade dessas crises, o que traz um retorno econômico para vários setores da mídia. O caso de Gaza ele reflete muito bem isso, porque o mundo acompanha as violações de direitos humanos na região, mas a solução ainda parece distante. Nesse estudo, nós analisamos mais do que os conflitos. Nosso foco principal é a educação multicultural e seu papel no processo de reconstrução da vida de refugiados. Como garantir, por exemplo, que crianças e jovens que fugiram da guerra tenham acesso à educação de qualidade? Como preparar escolas para acolhê-los de forma eficaz? A resposta está na educação como ferramenta de transformação, para a liberdade, uma abordagem pedagógica libertadora baseada no desenvolvimento do pensamento crítico. Nós podemos fazer com que esses alunos não apenas se integrem, mas também tenham voz ativa na sociedade. Por isso, a pesquisa ela se debruça
sobre uma questão central, que é como a percepção global do conflito em Gaza, influenciada pela mídia, pela complexidade política, impacta diretamente na promoção dos direitos humanos e os desafios da educação multicultural. Podemos dizer mais que, como a falta, por exemplo, de responsabilidade internacional afeta a justiça e a proteção dos refugiados. A partir dessa análise de documentos que foram realizados e estudos especializados, buscamos entender os desafios e apontar caminhos, porque no final das contas, falar sobre conflitos é falar sobre pessoas e sobre o futuro que podemos e devemos construir juntos. E nós, enquanto educadores, temos essa responsabilidade. Os objetivos do trabalho da pesquisa, o objetivo geral é examinar a eficácia da educação multicultural na inclusão de deslocados forçados, e os específicos está na análise da atuação da ONU, apresentar a influência da globalização e mostrar o papel das políticas nacionais com reflexo dasquelas eficazes internacionalmente. A metodologia ela teve uma abordagem qualitativa, uma pesquisa bibliográfica com análise documental, com perspectiva exploratória e descritiva e de caráter interdisciplinar, envolvendo direito, ciências políticas, relações internacionais e a educação. Os resultados apresentam barreiras à educação multicultural, como os desafios estruturais e políticos e políticas que dificultam a inclusão de refugiados, políticas e políticos, desigualdade na resposta internacional, como o conflito de Gaza, que recebe mais atenção e recursos do que aqueles da crise do Sudão, do Iêmen, e que permanecem ainda marginalizados e que são situações em que há uma crise humanitária muito grande, também aquela que aconteceu na Armênia. Dificuldades de adaptação dos refugiados, que são as barreiras linguísticas, curriculares e burocráticas, a falta de políticas públicas efetivas, que também prejudica e bastante a permanência desses alunos na escola. Programas como o da Unesco, o da Acnur, elas incentivam a educação multicultural, entretanto, estão sendo prejudicadas por falta de abastecimento financeiro, por conta da falta de ajuda humanitária. A exposição de diferenças culturais e políticas entre os países são desafios trazidos pela globalização. As limitações da ONU, que apresenta dificuldades na mediação de conflitos e proteção dos direitos humanos, e isso depende muito também de uma reestruturação no regimento interno dessa instituição e outras implicações. A educação multicultural ela é uma das soluções e bastante eficiente, essencial para a inclusão de refugiados e fortalecimento social. Usamos referências nas legislações brasileiras, vários artigos científicos que tratam do assunto para poder embasar as nossas conclusões. Eu agradeço a todos a oportunidade, agradeço ao evento a oportunidade de ter divulgado o nosso trabalho e espero que todos sejam abençoados por Deus neste momento. Muito obrigado e até mais.